Fernando Diniz fala sobre sua visão de jogo do empate 0-0 com o CSA, sobre o Vaete, sobre o Nuno Moreira, tudo isso desperta Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo e o Vascaíno vai almoçar vergonhado. Não conseguiu fazer um gol contra o 13º colocado da Série C. Vou repetir. 13º colocado da Série C. É um vergonhoso, mas tem gente aí no exército de coleguinhas do Pedrinho que acha que tá tudo uma maravilha. Não fazer o quê? Tem gente que briga com a realidade. E o Vasco, mas não dá para brigar com a realidade, o Vasco empatou em 0-0 com o CSA. Bom, e vamos ao primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem lá no estádio Rei Pelé, após o empate. E o técnico Fernando Diniz deu sua visão geral da partida, veja. Primeiramente, boa noite. Eu concordo com boa parte da tua análise. O CSA tinha uma postura mais defensiva desde o início e jogar contra times que marcam mais atrás é um pouco mais difícil para criar mesmo. Mas eu acho que o time teve uma boa produção ofensiva, se tratando do time que está jogando em casa. Você pode questionar que é da Série C, mas não é fácil jogar aqui. O Grêmio teve muita dificuldade, acabou eliminado. Hoje o Retrô fez um jogo duro contra o Bahia, lá que foi 3-2. O CRB empatou com o Cruzeiro em 0-0 no Mineirão. Esses jogos de Copa do Brasil são jogos que os times ficam muito motivados, o estádio fica cheio. Então a produção da equipe, a produção ofensiva do time, eu gostei. Eu só não gostei do resultado, eu não gostei da gente não fazer gol de novo. Era um jogo, e o lado positivo é que a gente não tomou gol. Tá? Acho que a gente ofereceu um pouco de contra-ataque a mais do que devia. Eu acho que a minha maior irritação no jogo foi essa. Para jogar contra um time assim, você tem que saber atacar, mas a primeira coisa é posicionar o time para você não sofrer contra-ataque. Eu acho que isso a gente pecou algumas vezes, somente no primeiro tempo. Foi o que acabou amarelando o Maurício Lemos. Mas assim, acho que o time tem que continuar produzindo e colocar a bola para dentro do gol. O jogo a gente produziu pelo menos para fazer 2 gols no mínimo e sair com o placar de 2-0. O CSA não teve nenhuma finalização dentro do gol. Também falou sobre o Pablo Vaete, que anda em má fase. Ele falou sobre se tem um plano B ou se vai recuperar seu camisa 99. Veja. Eu acho que a gente tem plano B, mas assim, o plano principal é recuperar o Veguete na questão dele colocar a bola para dentro. Ele é a característica principal dele como jogador é fazer gol. E hoje ele está jogando num time diferente das outras temporadas, que cria muito. E eu acredito muito no potencial dele, tirando a questão que ele não conseguiu fazer gol nesses últimos jogos, pelo menos na quantidade que a gente gostaria, que ele fez o gol contra o Del Valle. Ele é um jogador que contribui em todas as fases do jogo. Contribui na marcação, contribui na movimentação, contribui na bola aérea defensiva. Então ele não é só um cara, um atacante que vai fazer o gol. Ele tem uma contribuição muito importante na parte tática também. E é um jogador que tem muita minha confiança. Agora, plano B, a gente tem plano B. Poderia ter colocado um outro jogador. O GB a gente preparou para ser esse reserva imediato, daqui a pouco está voltando. E a gente pode variar também, jogar assim com um falso 9, não tem nenhum problema. Mas o Veguete é um jogador que a gente tem muita confiança nele. Você pensa tipo no 4-4-2 seria também com o David e o Ryan, por exemplo? Eu poderia jogar, não tem problema nenhum, é uma das possibilidades. Isso aí pode acontecer a qualquer momento. Mas no caso do Veguete, eu acho que ele precisa mais de confiança do que tirar ele do time. Não é isso que eu percebo nesse momento agora. Até hoje, acho que não faz parte da solução. E também falou sobre o Nuno Moreira, né, que também está e foi dos poucos reforços da atual diretoria que achou, mas está numa queda de produção. E ele deu a explicação por que está acontecendo isso com o português. Veja. Parabéns pela pergunta. A pergunta é bem pertinente, que é uma coisa que é bem analisada. E eu não sei de responder esse debate pronto. Precisa saber um pouco do histórico do Nuno. Eu acho que ele tem como evoluir.
nessa questão. Aquilo, certamente desacostumado a jogar como a gente joga no Brasil, com essa questão de viagens. O Nuno também não jogou em Portugal em times de primeiro escalão, que joga Campeonato Português, depois joga a Champions League, ou joga a Copa Europa. Então, para ele é uma novidade, também talvez um processo de adaptação. Mas é um jogador que tem feito muito boas partidas. É isso, galera. Até o segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá no estádio Rei Pelé, na hora do almoço. Até mais.